Muy buenos Bom días dia. en América Latina, Na muy América buenas Latina, noches boa en noite. China. Na China, Bienvenidos a este seminario bem-vindos en a este línea seminário sobre online innovación sobre de la inovação enseñanza do del idioma chino. ensino da língua Este chinesa. webinar será Este impartido en webinar idioma vai ser español, dado em língua chino, espanhol, inglés chinês, y inglês e portugués. português. Pueden seleccionar Podem su selecionar idioma en la parte sua inferior de la língua na pantalla. parte inferior da tela. Soy Roberto de la Sou Fontaine, Roberto director Lafontaine, del diretor Centro do de Centro Cooperación de Cooperação Internacional para la Internacional para o Enseñanza de la Ensino da Lengua Língua China, Chinesa, Center for Language Centro Education para and o Ensino Cooperation, de Línguas, Oficina Regional Escritório para Regional América para a América Latina y el Latina e o Caribe. Caribe. Nuestro Nosso centro en América centro na Latina América y el Latina e no Caribe se Caribe dedica é a la dedicado ao enseñanza del ensino idioma da língua chino entre chinesa entre instituciones instituições públicas, públicas, privadas, privadas, gobiernos governos nacionales, gobiernos nacionais, governos locales e locais, instituciones de instituições educación de ensino superior e superior, instituciones de instituições de educación ensino secundaria y secundário e primaria. primário. El año 2020 O ano nos marcó como 2020 sociedad al foi enfrentar importante el como reto de una pandemia sociedade quando mundial. estávamos enfrentando Desde la a pandemia enseñanza del idioma mundial. chino A mandarín, partir do también ensino nos da vimos língua chinês obligados a mandarim, enfrentar também nuevos fomos obrigados a desafíos. enfrentar novos Las salas desafios. de clases As de salas las de aula e escuelas as se cerraron escolas foram y como fechados. directivos E y como docentes gestores e comenzamos un professores, nuevo iniciamos um camino que novo fue la caminho que foi o enseñanza del ensino idioma da chino língua en línea. chinesa de forma Hoy, online. 3 años Hoje, 3 después, anos depois, nos encontramos estamos reunidos en este reunidos neste seminario seminário enfocado en la focado na innovación de la inovação enseñanza no del ensino chino do en línea. chinês online, Para hacer un para sumario y resumir e destacar las destacar as iniciativas iniciativas de de diferentes diferentes instituciones de instituições de enseñanza de ensino chino da mandarín língua en América chinesa Latina y el na Caribe, América Latina e no Caribe, que han desarrollado que se durante este desenvolveram tiempo y que durante se este mantienen tempo e que hasta se el día de mantém hoy. até este dia. Agradecemos desde ya a Agradecemos los panelistas que nos antecipadamente aos acompañaron. palestrantes que se juntaram a nós Saludamos hoje. además a las Saudamos instituciones também que as ellos instituições que representan: representam el o Instituto Instituto Confucio de la Confúcio da Universidad Universidade Católica del Católica Perú, do Peru, el o Instituto Instituto Confucio de la Confúcio da Universidad de Universidade da Costa Costa Rica, Rica, la a Universidad de Lengua Universidade y da Língua Cultura e de Cultura de Beijing Beijing y el e o Instituto Instituto Confúcio Confucio de la da Universidad Unesp. Estadual de San Paulo. Esperamos que luego de Esperamos este que após seminario este podamos seminário possamos continuar continuar reflexionando sobre refletindo la sobre o enseñanza del ensino idioma online chino da en língua línea chinesa como una como uma metodología de metodologia de enseñanza que ensino llegó que para veio quedarse. para ficar. En la parte Na inferior de parte su inferior da pantalla tela, encontrará la encontrará a sección de seção preguntas y Perguntas e respuestas, Respostas, donde podrán onde poderá enviar enviar as sus suas preguntas a los perguntas aos panelistas que palestrantes serán que serão respondidas al respondidas final ao de este final webinar deste webinar y que además e que também nutrirán el alimentarão debate o durante este debate seminario. durante o seminário. Les recordamos que este webinar Lembramos que está este siendo webinar está grabado y sendo será gravado e enviado será enviado posteriormente posteriormente al correo para o electrónico e-mail donde de hicieron su vocês inscripción e onde y vocês también será fizeram a publicado inscrição. en E também nuestro será canal publicado no nosso de canal YouTube. de En el YouTube. chat se va No a chat compartir el vai link ser de este compartilhado o canal. link deste canal. Ahora quiero dejar con Agora, quero ustedes passar a a la palavra para señora Sumin a Yang, senhora Sumin Yang, subdirectora de la subdiretora da Fundación CLEC, Fundação CLEG, Oficina Regional Escritório para América Regional para a América Latina y el Latina e o Caribe. Caribe. 谢谢我的同事罗伯特主任，gracias Roberto。Obrigado, 我们拉美和加勒比地区的各 obrigado pela 位 sua 老师们，apresentação. 各位中文学员们， Prezados 大家 professores 晚上 da 好， América 我们中 Latina e do 方的专 Caribe, 家或者我们中 sejam 方的老师们，大 bem-vindos. 家早上好，不，大家晚 Aos 上好。我 todos 们 os 拉美地区的 professores 是早上好， acadêmicos, 很抱 bom 歉。dia, boa 很高兴呢， noite 今天又和大 aqui 家 na 通过这 China. 种形 Estou 式聚 muito 在一起。 contente 那么伴随着今天的这场活 de 动呢，我们 reunir 拉美中心 com 2023年的 vocês 活动 aqui 就正 neste 式的拉开序 seminário 幕。 e 诚如 assim 这个罗伯特 fazer a 主任所言， inauguração 过去的3 年 oficialmente 因为这 todas 场 as 新冠疫情的 atividades 问 do 题， ano 我们在线上 2023. 频繁的组织各种活动，和大家 E 频繁的见 bom, 面。那这其中最 nós 重要的 desde a 就是一直在围绕 pandemia 这个中文教学来展 que 开。 那 recomeçamos 么 muitas 我们很 atividades, 高 e 兴 estou 的看 muito 到， feliz 在2023年春天到来的 de 同 que 时， façam 新冠疫 essas 情也在 atividades 逐渐的退 e 却。但 também 是新冠疫情 chegando a 没有因为人 primavera, a 们生 pandemia, 活生产的方 que 式的 também 更改， esteja 并不深刻的 acabando. 留了下来。 Somos 那么在我 conscientes 们 das 中文教育 mudanças 领 que 域，就是在 geraram 线中文教学这一块， essa 应该说是给我们开 pandemia, 辟 e 了一个很大的空 principalmente 间。 na área 那 do 么在线中 ensino 文 da 教学 língua 它作为 chinesa, 相对 que 来讲比较 também 新鲜 deu 的 outro espaço de 一个 desenvolvimento. 部分 Então, 业务。 para nós, 对 isso 我 é 们老 muito 师来说，对我 inovador 们同学们来 e 说，都 também 是存在着很 significou 多的困惑，存 muitos 在着很多的困难。 desafios, 当 também 然呢， muitas 也有很多 dúvidas, 新鲜 muita 的经验 confusão 可以 para os 和大家一起来 professores. 分享的。
os estudantes, e aqui geramos esse espaço para compartilhar as experiências, as análises, as reflexões de diferentes países do mundo, incluindo na China e na América Latina. E aí nos reunimos aqui com os especialistas para compartilhar a visão. E hoje temos a nossa convidada especial, a professora Wen Ting, que é professora da Escola de Língua Chinesa da Universidade de Língua e Cultura de Beijing. Ela trabalhou como professora na Universidade de Estudo de Estrangeiro de Tóquio e a Universidade de Colômbia de Nova York, onde foi focada como ensino da língua chinesa como segunda língua. Ela publicou vários artigos sobre a língua chinesa e participou na redação de monografias, design e na elaboração de materiais de ensino da língua chinesa. Ela gerenciou muitas partes do ensino e ganhou diferentes prêmios também pela sua atividade docente, entre outros. Ela também, por exemplo, participou em diversos projetos que desenvolveu e também ela fez a gestão em diferentes projetos e agora nosso professor Wen Ting vai apresentar a palestra de design de ensino da língua chinesa no mundo. Muito obrigado a todos. Bom dia na América Latina. E agora vou compartilhar a tela. Por favor, vocês poderão me confirmar se estão vendo bem a tela. 可以看到哈，我看到一个小手在这儿飞啊。好的，那我开始哈。Bom, 很多小手，谢谢 sim, 大家。 que bom, 所以 tem 呢，我今 muitos 天要给 likes. 大家介绍的是国际中文智慧教育 Estou 教 muito 学设 feliz. 计啊。所以我觉得呢，跟拉 E, 美、 bom, 跟加勒泰 hoje 地 eu 区还有一 trouxe para 些 vocês 缘分。这个 este 呢是 tema. 当时我去巴巴多斯的时 Acredito 候的 que 一个照 tenho 片，因为我当时 muito 呢在纽约 vínculo com o 任教，我 Caribe e 的好 América 朋友呢他 Latina. 们 Aqui 在 uma 巴巴多 foto 斯 onde eu 孔院， estive em 所以呢我有 Barbados, 时间的时候呢就去 no 巴巴 Instituto 多斯孔院呢去 Confúcio 找他们， dessa 这是他们巴巴 localidade. 多斯孔院的样子。这 Assim, 是 posso 我 mostrar 的 para 孩子 vocês a 和 minha 他们巴巴多斯的 experiência 小朋友 no 在一起的 Instituto 样子，所以非 Confúcio 常 em 荣幸 Barbados. 今天呢 Também 又能 compartilhei 和 com meu 其中的一些 filho. 老师们 Então, 见 estou 面了。 muito feliz 那 de 么北京语 poder 言大学呢， compartilhar 在最近的 hoje 2-3年中一直 novamente 在探 com 讨 este 我们应该 continente. 如何来推进我们的教学 Em 啊。所以今 relação 天 com o 呢，我是代 ensino 表学 da 校 língua 来 chinesa 做一个简 online, 单的一个介绍。 é 所以 um 呢，一 tema 般 de 呢说到我们 discussão, de 教学 análise 设 durante 计的时 muitos 候， anos. 我们常常会想到的是课 Estamos 前、 falando, 课 por 中还 exemplo, 有课后。 de 但是 diferentes 呢，随着现 períodos 在的教育 antes 的发展， da 我 aula, 们上 durante a 课 aula, 不仅有课前、课中、课 depois da 后， aula. 我们还会有 Então 学 tem 前 um 和学后。那什么 processo 叫学前 de 呢？ um 学前 antes, 呢是 durante e um 学生 depois. 还没有到教室 Antes do 来， estudo, 还 quando 没有 estamos 加入你的 falando 班，但是呢 de 他们已经注 antes 册了 de 你的学 entrar 校， na sala 这个叫 de 学前，还没 ensino, 有开学以前。学后 falamos 是什 como 么呢？因为我 xueqin. 所在的学院呢，汉语 Xuehou 学院是4年 significa 制的啊，本科的学历 Xuehou, 的学院， sabemos 是中国的第一批的 que 这样 tem 的学 4 校。 anos de 所以呢，这些 carreira 学生呢， para 在 o 结束了 ensino 我的 da 课 língua 程，我 chinesa. 的课 Então 程是1年 falamos 级的课程，他们还 do 要到2年级、 estudo 3年级、 e 4年级， muitos 因为汉语 estudantes 是他们可 eles 能是一 querem 个 seguir 终身的学 avançando. 习 Eu 的 me 这样的目 dedico, no 标。 meu 所以这 caso, 样呢， ao 我 ensino 的 de 课程结束以 estudantes 后 do 的一个 primeiro 学期的以后 nível, 呢， ensino 叫做学 fundamental. 后 Então 阶 tem 段。 um 所以呢，北语 processo 这几 antes 年 do 呢， início 是围 e 绕学前、 depois 课前、 do 课中、课 estudo 后 do 和学后， semestre. 探讨了 Tem 老 todo 师 um 们在教 processo 学上 antes e 有哪些 depois. 的痛 Durante 点， todo esse 也就是 processo, 问题。我们 sabemos 展开了一系列 e 的实 falamos como 验，然后 Kongyan, 进 ou 行了 Tongyan, 一些 ou 创 ponto de 新的一 dor, 些的思 ou 考。 como 刚 se 才呢，老师 fosse 们也 uma 介 dor de 绍了 cabeça, 线 mas 上和 também tem uma 线下， experiência de 我们的这些 prática. 方法呢， E 可 tudo 以呢 isso 在线上 dividido 的时 em 候使用， online e em 也可以 offline. 呢在线下的时候使用。 E 还有呢，线下 das 和线 experiências 上 que eu vou 混合式的 compartilhar 教 com 学中使用， vocês tem a 而 ver 且 com o 还可以用于 processo 学生的自我的学习， online 也 ou 就是这个 offline 自学 também. 的 E também tem 视 um 哈。 processo 那我们来 offline, 看一看， que é um 我们呢经过调 autoaprendizado. 查，老师 Então, 们 de 呢在 acordo 这 a 个5个 todas 阶 essas 段都有什么 etapas de 样的问题呢？ aprendizado, 这些问 de 题呢， ensino, 很 vamos 可能呢 detectar 也是 primeiro 所遇 os 到的这些问题啊， pontos, 看看是 falamos 不是 de 也是你 pontos 遇 de 到的。我 dor 先把这 ou 个 os 聊天 problemas 区关掉 que 啊，这样它才 são 能在这儿闪闪 frequentes 闪的。 durante 好， esse 我们来看一 processo. 下。
Vamos começar com um pouco de antes da etapa do estudo. O primeiro problema é a falta de recursos e a falta de conhecimento dos alunos. E muitas vezes os professores estamos preocupados, estamos confusos, porque reconhecemos a situação dos alunos. E depois, antes da aula, nós damos algumas tarefas para os alunos para fazer um teste. E eu acredito que os alunos enfrentam, nesse caso, um pouco a dificuldade, a dor e a falta de motivação, talvez, e sobre como enfrentar as aulas. E também os professores também têm uma confusão ou não sabemos se tem talvez uma falta de definição dos conteúdos. Depois, durante a aula, os alunos têm problema de concentração, às vezes, tem falta de interação, e posteriormente, na aula tem um processo de como poder controlar, de como impulsionar o aprendizado e a eficiência dos professores com as tarefas, e de que forma podemos gerar mecanismos que os conteúdos não sejam tão entediantes para os alunos. Então, são temas importantes. Como vamos solucionar esse problema? Hoje, temos muitos recursos gratuitos para que os professores possam adquirir recursos. Por exemplo, nossa universidade tem um centro de dados de informação acumulada que podemos compartilhar, que funciona no nível global. Então, nós temos um plano que está desenvolvido pelos professores e que está sendo muito utilizado na China. Então, para os professores que vão para a América Latina, é uma pergunta de como eles vão se enfrentar os alunos da América Latina. Por exemplo, na minha experiência em Barbados, vamos ver qual é a sua experiência. Aqui temos muitos sistemas e muitas plataformas com diferentes vídeos curtos. Em situações, por exemplo, esse vídeo aqui é um que eu fiz os vídeos curtos para essa plataforma de ensino internacional da língua chinesa. A gente pode selecionar diferentes situações, vídeos curtos para compartilhar com os alunos. E a partir daí, ver as aulas, assistir às aulas. E também podemos detectar as necessidades dos alunos, ver como podemos definir as características dos alunos e determinar qual tipo de aprendizado queremos implementar. Por exemplo, fizemos um estudo de como os alunos, em função de como eles respondem os enquetes. Por exemplo, por que você gosta de estudar chinês? Qual método você prefere? O que vocês conhecem da China? E, em função disso, fazemos um design do plano de ensino. Então, tudo isso, toda essa etapa prévia e a seguinte etapa é quando os alunos entram na aula. Quando estão dentro do processo de aprendizado, nós tentamos fazer a implementação de um sistema, de uma plataforma para que os alunos possam estimular o aprendizado ou autoestimular o aprendizado. Por exemplo, aqui é uma cartão que fazemos para os alunos para fazer um exercício de pronúncia. Tem vídeos com som e também tem desenhos, demonstrações de forma que os alunos possam imitar o som, fazer exercícios verbais e também se gravar para que eles possam ver e comparar a sua pronúncia com a pronúncia correta. Então, todos esses cartões virtuais que nós estamos chamando, eu vou mostrar para vocês esse PTC, e também temos um feedback para que os alunos possam saber como que eles estão se desempenhando. Aqui temos alunos, por exemplo, da Rússia. Isso é o que o aluno está escutando.
好，这是他在发音。É o que está escutando, tz, tz, sh, os diferentes sons. 好，我们 E 会给 essa é 他 a 欣赏 pronúncia 有 do 一些东 aluno. 西呢，他可能发的不是特别好，比如说刚才听到这个之， E com 所以呢，我们给了 certeza 他 tem 四 algumas 星饭 pronúncias que 啊， não 不是 estão bem 满分啊。 feitas, 所以这个 então, 平 em 台呢是 função 可以自动 disso, 给你 nós 分数的 podemos 啊。 fazer 当然呢，不 uma 同的学生呢会有 qualificação 不同的学习方 da 法。当我 pronúncia. 们发现女同 E 学啊，她 também 会反复的读，因为这个里面她可以读很多遍啊，所以实 detectamos 现 que 了一 os 个学 alunas 生的自 mulheres, 主的一个预习。那么在老师这里，你能看到什么呢？ essas 你可以 alunas, por 看 exemplo, 到学 repetem 生 com 的 mais 作答的时 frequência. 长， Elas 还有他 repetem 一共 a 读了多少遍， pronúncia 听了 para 多 que 少遍， ela 还有 pudesse 他作 sentir 答 que 的 está 习 bem 惯。 feita. Por exemplo, aqui tem um registro de 比 quantas 如说 vezes 这 a 是他 aluna 读的这个 fez 选 a 择 pronúncia, 选择 repetiu a 学校这样的 pronúncia. 啊。好，可以呢，平台可以有客观的 E 评分，老师 depois a 呢还可以有 plataforma 主观的一个评 tem 价。 dois tipos 这 de 是呢刚才说什 qualificações, 么机器 uma 西亚这个 objetiva 的，所以 e 在这个 outra 平 do 台中呢，还可以 professor. 说选择这样的词。 Também, 我们可以 essa 通过这个雷 plataforma 达图看出来，这个学生有什么样的语言问题。比如说像选择是 podemos, 二 em 声啊，三 função 声加 dessa 二声。你看 gráfica de 这个班呢 vocabulário, 也是这样子的，它也是三声和二声，礼节，对吧？ também 很多同 podemos 学 ver 说的不 diferentes 对，那我们在 tons 课 com 中的 diferentes 时候就可以 palavras. 对这个三声加二声进行一个这个训练。 Podemos 所以在 detectar, 自 por 主预习的时 exemplo, 候呢， se tem 老师们可 problemas 以通过扫码 sobre o 来 segundo tom e 给 o 同学 terceiro 们 tom. 很多的 E 测评。 podemos fazer 这里 mais 面有预习的、 exercícios com 汉字 relação 的、 a 语 isso. 音的、 E 词汇的、语 nesses 法的、阅 cartões 读的 de 都可以有 exercícios, 啊。比如说我 temos 们 um 的副词 exercício 是这样的。 relacionado com a gramática. 好，这是我们的课文，是这样 Por 的，也就是说 exemplo, esse 都 texto. 可以提供一个自主的听读、语音的反馈啊，可以 Podemos 读短句、语 ver 段、 a 语 leitura 篇都可以。 correta, 另外呢，我 podemos 们还有一个 também 汉字的一个 as 描绘啊， diferentes 因为其实其他的 formas 平 e 台你 também 可以 uma 做一些， plataforma 只 de 是我们把 prática 它 de 集合到了 caracteres 一起。 chineses 因为汉字呢可能是 com 大家的 os 一个难 traços. 点 Em 啊，所以 função 你可以根据 disso, 这个来 vocês 进行 vão 描 ver 绘。 que 那么有 reunimos 的人呢笔顺不对，所以他可以写，哎，你 todos 看 a, 刚才写的 toda 时 a 候， parte 它这个 importante 系 do 统就没 ensino 有 da 让你 língua 过去 chinesa. 啊。 Por 然后 exemplo, 呢 aqui 会 nos 给你一 caracteres 个提 chineses, 示，你就根据这个提示 hum, 来进行一个 o 标注。所以在 aluno, por 汉字的里面呢，我们 exemplo, 有自主 se 操 errou 控， na 有书写 ordem 的 dos 自动的 traços, 反馈， o 还有笔顺的一个 aplicativo 指导。在这个里面呢，你可以 vai 自己写 informar 字， por 还可以写 aluno 句子， que não 还 vai 可以 poder 拍 passar 照 para 等 a 等啊，这个 seguinte 是同学 etapa. 们写的字。所以在这个里 Aqui 面呢， podem 同学们做完了 fazer 之后，我们 diferentes 会给他们一 caracteres, 个反 diferentes 馈，然后 frases, 他们可以 entregar as 对照答 lições de 案来 casa, 查看啊，我什么 colocá-las 地 na 方做的不对， plataforma. 点点点的 E 啊， também 就是 os 他 alunos 在 podem 问题 ver a 的这个地方。 avaliação e 老师们呢 perceber 可以 em 从 que 后台 que eles 看到 erraram 每 no 一个人的 exercício 答 que 案， eles 比如说， fizeram. 哎呀， E os 是好几个 professores 都错 podem 了， ver 像什么的像错了，过错了，那我 quantas 在这 vezes 个 o 上课的 aluno 时候 errou 之 ou 前呢， quantos 就可 alunos 以 erraram. 根据学前的这个 Temos uma 情况、预 estatística 习情况 também 来 na 设计这 tabela 个课程。 anterior. E 所以呢，在课 também 前阶段呢，我 podemos 们 fazer 实现了 design de 自主的 plano 预 de 习反 estudo 馈， em 还有设 função 计 do 我 que 们课中的 aconteceu 活 na 动。 aula 那么 anterior. 课中呢， E 我们怎么 assim 样呢？ fazemos o 我 design 们 do 实现的是给 processo 予的 de 一个更 ensino e 精 do 的讲和 aprendizado. 更多的练。 Também 因为有 para 课前的很 melhorar 好 a 的预习， exatidão 所以我们在上 e 课 do 时候的时 ensino, 间内 a 容就会有 precisão 很 e 大的 a 一个变 frequência 化。 da prática, 还有呢，比如 podemos 说刚才我们说三 fazer 声 o 二声不 cálculo do 对，我们就可以 tempo, 给 do 他来这样的 conteúdo 进行这个纠 e 正。另外呢，在 etc. 这个里 E 面呢，原 também 来我们 fazemos 上 as 课的时候啊， correções 采用的是这两 com 种 os 方法，一个 alunos. 是老师说，很多人回答， Antes 其实你听不 fazíamos 清楚大家在说什 uma 么。还有呢，一个人 comunicação, 一个人回答，但 um 一个人一个 professor 人 com 回答呢， muitos 时间 alunos, 又太慢了。所以呢， depois 现在 é 我们 uma, 的智慧教学模 todo 式呢， esse 是我们 processo 上 muito 课的时候 lento, 呢， mas 可以有 agora 一个 através 二 da 维码，所有 plataforma 的同学呢，通过扫描 e 二维 com 码， esse 在 QR 自己的 Code, 手机上 todos os 来进 alunos 行回答。 podem 老 fazer 师这 scan 里 nesse 面呢，可以 desse 看 QR 到每一个 Code 同 e 学 fazer muitos 他是回 exercícios 答 também 完 na 了 mesma 还是没有回 plataforma. 答完。 E depois 但评 vocês 阅 podem 就 ver 是 que 说 nessa 他回答 tabela 完了。考试中呢， podemos ver 就是 em 说 qual 他正在回 estado 答。这个方 estão, 法呢， quais 无论在 são 线 as 下还是 lições 线 de 下 casa, 加 coisas 线 para 下 serem 或者自习中 feitas, 都可以使用这样的方法。然后 coisas 同 para 学们 serem 都提交了以后呢， aprendidas, 我们还可 coisas 以 para serem 有一个自动 revisados, 的一个 para 评分 planejar. 啊， E 可以 aqui 根 podemos 据 ver uma 大家的这个情 porcentagem 况 da 看一看， qualificação 错的多 em 的是哪一 função 个？根据错 dos 的多的这个
alunos e ver a estatística de erro dos alunos também. E vemos os erros que são frequentes e vamos. Aí isso nos permite fazer um plano de ensino focado. Então, em função disso, podemos fazer coisas diferentes para que os alunos possam perceber qual que é o erro, de onde que está a falha que eles estão tendo, seja gramática, caracteres, pronúncia, onde que eles precisam de mais ajuda. Então, dessa forma, fazemos que os alunos
ah, 是关于 e 在 que 课后 esse 的阶段。 método 课后 possa 的 mais 阶段呢，我们实 ser mais 现了 focado. 实时的测 E 评， temos 就 um 是他做完 método 以后马上 que 就 é 能评估，进 pós-aula, 行自动的 ou 诊断。 seja, 当 que 然呢， depois 机 da 器有时 aula 候评的不是 podemos 特别 emitir 完 uma 全，所以我 avaliação 们人呢和 imediata. 机器呢可以结合到一起，实现一个 Podemos 反馈的一个激励。 funcionar 另外呢，我们 também com a 最近呢就做 inteligência 的这些 artificial e 课程，可以实 complementário, 现非常 de 多 uma 反复 forma 的练习， complementária para 而 fazer 且还可以自动 exercícios 实 com os 时。比如说， alunos, 这是我们自动实测的， estimulá-los. 刚才跟大家也介绍了，比如说 Então, 这样子的一个练 é 习。 um 然 processo 后 de 呢，大家做完以 aprendizado 后呢， e 你 uma 就会发现 interação 啊，一 mútua. 点点 Por 点的 exemplo, 就是 aqui 你出现 tem 问 um 题的地方， exercício 学生呢就能了解自己的 e 水平。 onde 老师呢 podemos 可以 ver 看 onde 到 tem 每一 os 个人的 problemas. 看这样子的一些分 Os 数啊，这就是 professores 实时测评和 também 自动的诊断。比如说这个里面呢，你可以 podem 是 A B ter C D 的，也 uma 可以是语音 avaliação 的。我记得 dos 这好像是一个意 professores. E 大 aqui, 利的 por 同学，他 exemplo, 在介 temos um 绍他们 exercício de 国 um 家的 aluno 名胜古 em 迹。 italiano 那么这个里面 e 呢， um 有 aluno 一 em 个基础 italiano. 评分，因为他的发音不错啊。但是还有一些地方，其实可能还有一些小的问题。老师呢， O 老师 aluno 呢可 está 以在这个下面啊 apresentando 对他进行一个教 sobre 师的指导。 a 比如 Itália. 说， Então, 感谢 aqui tem 你 uma 让我知 orientação 道 por 这是 parte 博 do 洛尼亚的 professor 名胜 e 古迹啊， por 请你 parte 注 da 意什么什 inteligência 么的发音。 artificial sobre a 另外可以 avaliação 说 em 什么， função 就 da 是他 sua 的语 pronúncia, 法可能有 do 点问题。这个 conteúdo, 评分呢，一 da 般是用音 gramática, 的语音 etc. 来进行一个 Então, 评 neste 分。 caso, 所 é 以 o 呢，我们实现了 professor 人机 que 结合 pode 和一个反 detectar 馈激励。 mais 另外 erros 呢，这是我们自 concretos 动出题的一个 e 结果。比 isso 如 é 说，我 que 在 nós 这里 fazemos para 出了 complementar 这棵树 com 的 a 重要的词 inteligência 当、 最 artificial. 高， Por 选 exemplo, 择、 aqui 参观。 它的系统呢就可以产生一些 aqui 自 tem 动的题目， palavras 你可以根据你的需要去选择一 que 个啊，这个是 tem 有限题。当然， exercícios 其 que 他 são 的题目呢， automáticos 在这 dentro da 个也能 plataforma 手 para 动 que o aluno 自动 possa 的这个实 vincular e 现。 possa 所以在课 relacionar 后阶 diferentes 段呢， palavras 实现 com 了这 diferentes 个智慧的模 conteúdos. 式，解决了课后阶段的这 Aqui, 一系列的一个问题。 esse 当然， modelo nos 学生学 permite que a 完了以后， inteligência 我们 artificial 得知 nos 道啊， ajude 这个学生到底怎么 para 样。所以目 detectar 前呢，我们实 os 现了一个 alunos, 学生 alunos 一 os 个学 erros 期的 e 学习的 ajudá-los 记 com 录， os 能够自动 exercícios. 生成 Então, 统一 aqui, 的报告，指导学生 posteriormente, 的后续的学习。比如说，这 aqui 个是 vamos ter 我 um 们 modelo de 还并不 registro 是 de 一个学期的 dados, 啊，大概是 estatísticas 到期中以后的， dos 我们有 alunos. 965条 Temos 学生的所有的 também, 这些的 como vocês podem 信 ver, 息。 tem 另外呢，我们会有一个动态的图， 975 告诉 dados 你你哪 relacionados 一个 com os 课 alunos, 成绩比 mas 较好， graficamente 哪一 está 个课会 representado 存在问 aqui 题。 para 然后呢， ver 我们会跟 em 学生 onde 说， estão 哦， as 好吧， falhas, 你到现在为止，你 se 有什么语 estão, 音 se é 问 na 题、 parte 语 da 法问题、 gramática, 词 dos 汇问题和汉 exercícios, 字 da 问题，这 pronúncia, 都是基于我 onde 们的这 tem 个平 problema, por 台生成 exemplo, 的啊。 de problema de 所以于 gramática, 是呢， etc., 我 ou 们在课 relacionado 后 com 阶段、学 verbos, 后阶段 etc. Então, 都实 aqui, 现了 o 这样子的一 relatório 个智慧的 estatístico 教 que 学 nos 目标。 ajuda para 所以呢， ver 最后我们来 onde 看一下它 estão 理 os 解。 problemas 在 dos 学前 alunos 阶段，我们 no 实现了大规 aprendizado. 模的优质 E 的资源， dentro do 学习者的画 processo, 像， se 了解 vocês 学习者的特 podem 点。 ver, 课前呢，既有了预习、 podemos 高 ver 效备 também o 课、 perfil do 课前 aluno, 设计的课中的 podemos 精 ver 讲 uma 重点。 那 quantidade 么课中呢， interessante 更 de 精的讲， dados, 更 acumular 多的练。 informação sobre 课 as 后呢，实 características 时的 dos 评 alunos. 测、人机的 Temos 结 também uma 合、模 plataforma que 态， nos 还有 ajuda 学 a 后全程 facilitar o 的记录、自 aprendizado 动 e o 生成统一的 ensino. 报告， E 还有指导学 posteriormente 生 temos 后续 também 的 um 学习。 feedback 好 bastante 的，今天 rápido 呢就给大 para 家介绍到 poder 这里。所以 orientar 如 aos 果后面呢 alunos. 大家还对我们国内的目前的研 Bom, 究感兴趣的话，哈，可以和我联 se 系。 vocês 好的， estiverem 主持人，谢谢大家。 interessados com nossa análise, por gentileza, nos contactem posteriormente e vou dar a palavra para a seguinte professora. Muito obrigada. Muchas gracias, Muito profesora obrigado, Tim. professora Muy Tim. Muito interessante em interessante conhecer conhecer toda a sua experiência. Muy interesante Super conocer su interessante conhecer experiencia essa sobre experiência la sobre o enseñanza del chino ensino da língua con chinesa, com modalidades tantas y modalidades, herramientas online. ferramentas online. Muchas Muito gracias. obrigado. Ahora Agora, quero quiero apresentar para ustedes vocês a la para señora a senhora Maribel Temoche, docente professora universitaria universitária desde el año do ano 2015, 2015, diretora do Instituto Confúcio Confúcio de da la Pontifícia Universidad Universidade Católica del Católica Perú do Peru, desde novembro do ano 2019, 2019. Profissional com mais de 17 anos de experiência em cargos de gestão, de organização de diferentes setores, educacional, consumo massivo e tecnologia da informação. Tem grau de mestrado de política universitária pela Universidade de Barcelona e a Pontifícia Universidade Católica do Peru. Também ela tem duas especialidades
facilidades, uma em marketing e outra em logística. As linhas de pesquisa são o planejamento estratégico e sistema de gestão de qualidade para entidades educacionais. No período como diretora do Instituto Confúcio da Universidade Católica do Peru,
ela colocou em andamento os programas à distância para o ensino do chinês para jovens e crianças. Hoje vai nos apresentar o tema Ensino da Língua Chinesa para Crianças. Muito obrigado, Maribel, querida amiga. A gente se viu faz pouco no México. Estamos muito contentes de ter você aqui online para a América Latina toda e o Caribe também. Bom dia, boa noite em alguns lugares, China. Muito obrigado, Roberto, pelo convite. Agora vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Desculpem a minha voz, estou passando por um processo de saúde. Eu vou compartilhar com vocês hoje nesse seminário vou falar sobre o nosso programa de chinês mandarim para crianças de 5 a 7 anos, ao qual nós continuamos mantendo a distância, porque, como mencionou Roberto na sua apresentação, no início, realmente, a modalidade de distância é uma modalidade que chegou pela pandemia de uma forma muito mais forte, mas que vai ficar. Eu quero contar para vocês essa experiência, porque no nível da América Latina, são muito poucos as instituições que têm um programa de chinês mandarim para esse grupo de crianças de idade. E antes da pandemia, tínhamos concursos para crianças, mas de forma presencial a partir dos 8 anos, de 7 a 8 anos. Porém, por causa da pandemia, nós paramos esse curso durante o ano 2020. A situação escolar no Peru e na América Latina estava era crítico com toda a mudança do sistema educacional de passar para presencial para um ensino à distância. Mas com a nossa experiência de 2020, nosso curso regular de chinês mandarim, nós desenhamos para o 2021, desenhamos um curso orientado para esse grupo de idade. A gente fizemos um teste de design, um teste piloto para saber as vantagens, desvantagens, o que é preciso para ensinar nesse processo de aprendizado. E lançamos esse curso para crianças. Que eu vou falar o dia de hoje, é orientado para a idade de 5 a 7 anos. Então, qual que é a metodologia para esse grupo de idade? Temos que considerar que esse curso está orientado para crianças pequenas que estão começando as suas práticas, estão aprendendo a ler, aprendendo a escrever. Então, a ideia desse curso é que eles procurem desenvolver a sua competência linguística da língua chinês mandarim. Porém, com o desenvolvimento dessas competências motoras, no que está relacionado com a escritura dos caracteres e também nas características próprias da língua. Este curso está pensado, como todos os cursos de chinês, que a criança possa desenvolver as competências tanto faladas, para ler caracteres chineses também, de escrevê-los e também poder entendê-los. E qual é a nossa metodologia? Aí vamos ir em frente depois para as plataformas. É que nós temos dois componentes. Um é o componente sincrônico, que é o componente na qual a criança tem uma interação direta com seus colegas e com o professor. É um componente através da plataforma Zoom, como a que temos atualmente. E são sessões de 45 minutos só. Nós fizemos uma sessão curta, desenhamos uma sessão curta, como já falamos anteriormente, como falou a anterior professora, os tempos de concentração de uma criança são muito curtos. Então, uma sessão sincrônica é só 45 minutos. Pedimos o suporte de um aluno, a criança não pode estar sozinha, não simplesmente que o pai coloque em frente a criança em frente do computador. Não, precisamos do acompanhamento de um pai, de um tutor, em todo o processo de aprendizado. E no máximo são 12 crianças, é uma aula entre 10 e 12 crianças. Então é muito personalizado, porque precisamos que o docente possa dar um espaço para cada criança para interagir. Esse componente sincrônico, atualmente, essas aulas nós oferecemos somente os sábados para esse grupo de idade, neste momento.
entre semana y semana. Mas durante a semana, nós não podemos deixar a criança para simplesmente ter uma interação uma vez por semana e esquece da língua, né? Então, por isso que ensinamos o componente sincrônico, onde através de uma guia e com o suporte do pai e do tutor, a criança tem que dar um tempo cada dia para fazer atividades relacionadas com a língua, que ajudem para atingir essas competências na língua, o que eu falei para vocês antes. Falar, entender, escutar e ler a língua chinesa. E isso fazemos através da plataforma de Google Classroom, a nossa aula virtual, onde pedimos seguir aos pais ou tutores uma guia de aprendizado diária, de segunda a sexta, que somando a cada atividade, que depois vou mostrar para vocês, não deve ser mais de 2 horas por semana para a criança. Então, o importante é que a criança sempre tenha uma interação com a língua, cada dia 15 a 20 minutos, e para que na seguinte aula possa se avançar, porque, como sabemos, em toda a América Latina, no geral, é difícil ter esse contato com a língua chinesa, diferente do inglês que temos mais presente, né, nos filmes, na televisão, diferentes avisos. Então, com o chinês é muito complicado. Então, isso é muito importante, esse componente assincrônico. Nós, esse programa, procuramos que a criança em 2 anos e 4 meses, ou seja, em 12 ciclos, possa cumprir com toda a estrutura que foi desenhado, que foram 12 níveis para esse grupo de idade, e os livros que nós selecionamos são livros aprovados pelo que foi antes do Instituto Confúcio e My First Chinese Reader, que são livros que não estão traduzidos para o espanhol, mas que não é preciso também essa tradução, porque são livros que têm um material muito lúdico, chama a atenção, tem muitos cores, que são especializados para essa idade e que cumprem com o que nós queremos atingir para esse grupo de crianças. O importante é se essa criança entra na idade correta e em 2 anos e 4 meses de estudo, em 12 ciclos, ele possa reconhecer mais de 150 caracteres chineses, mais de 300 palavras, e possa atingir até o nível de YCT2, que é a prova internacional. Qual é a ideia? Que a criança possa entrar na língua, entender a língua. As crianças têm essa capacidade e que depois possa motivar, continuar com a motivação da língua. E, por exemplo, quando a criança faça 8 anos de idade, possa continuar com outro curso e possa passar para o curso de 11 anos. E se eles continuam com o interesse de aprofundar mais na língua, e já eles podem entrar no programa regular, que tem outras características. Então, vou mostrar para vocês como é o nosso componente sincrônico e assíncronico do nosso programa. Vou mostrar para vocês um pedacinho de uma aula. Miss, professor, professora, como seria? Professor e professora, como que seria? 老师， 老师. 老师，OK，好的。Voy a Muito preguntar, por bem. ejemplo, Vou perguntar, por Irina, exemplo, Miss, professor, professora, como se dice? 怎么说？ professora e professora, como que fala? Por exemplo, esse é um pedacinho de uma aula para crianças de nível 1, que de primeira sessão mostramos as crianças, para as crianças não ensinamos o pinyin, mostramos diretamente os caracteres. As professoras estão utilizando outras plataformas, por exemplo, e faz que as crianças entrem, que eles possam sublinhar, identificar, que falem, que participem. E isso eles fazem nos 45 minutos da aula sincrônica que nós oferecemos. Como decimos, ok, ni hao, Por ok, muy bien, exemplo, 很好，Stevens, voy a poner muy bien, 很好。Con la cara aqui, así. aqui estão usados vários elementos, por exemplo, Alguien quiere recibir mi Elementos de profesor, motivar. elementos de profesora, ¿cómo motivação sería? para que todas as crianças estejam interessadas. E a professora vai, em tempo ao vivo, dar esse feedback
sobre os exercícios que estão sendo feitos. E depois temos o componente assincrônico e o que fazemos na plataforma Google Classroom. Aí a criança tem que entrar com o usuário, pedimos para o pai ou tutor que possa colocar o e-mail, pode ser com Gmail ou com o sobrenome da criança. E com cada semana vamos colocar atividades. Criança tem que ser feito, tem que se fazer de forma sincrônica. O tutor tem uma guia semanal, por exemplo, desde segunda-feira de manhã, a gente comunica para ele esse que a criança vai fazer durante os 5 dias. Primeiro, essa ficha, por exemplo, tem exercício de compreensão auditiva, vai fazer depois uma produção oral, ou seja, a criança vai ter que falar, tem que fazer um upload de um áudio, quarta-feira outra atividade e assim por diante. E isso fazemos através dessas atividades. Eu quero compartilhar agora um pouco sobre esse tema. Vamos colocá-las aqui. Este é um Google Classroom da criança, e são todas as atividades, vocês podem ver todos os links das aulas semanalmente, vocês podem ver a assistência, informamos para os pais das atividades culturais sobre a metodologia também, e também o Instituto, para o Instituto é importante fazer a difusão da cultura chinesa e os documentos importantes que eles têm que ler. Aqui, esse é o Class Key, por exemplo, do programa de nível 11. Como eu falei, tem até 12 níveis. Por exemplo, aqui é o que é pedido para as crianças é escutar o áudio e marcar a opção correta. E identificar com o áudio o que tem que ver. 我是韩国人，我说 Aqui eles têm que identificar automaticamente. Tem opção para os professores que possam ter a pontuação, a qualificação. Outras, por exemplo, aqui é de uma criança que recém está começando o estudo da língua chinesa na semana 1. Aqui, a mesma coisa, é uma compreensão auditiva. 同学们好， Aqui podemos identificar com a imagem e a docente dá o feedback que nessa mesma semana automaticamente. E assim eles têm 5 fichas por semana. Aqui tem outra ficha. Aqui, por exemplo, pedimos para a criança que faça uma produção, uma conversa. A criança tem que fazer o upload do áudio, bom, para a plataforma de Class Kid, que a criança pode fazê-lo. E estamos falando de usuários nativos digitais. As crianças reconhecem facilmente, sabem usar a plataforma, mas também pedimos o apoio dos pais. Por exemplo, aqui pedimos completar um diálogo, e aqui, através da figura, a criança faz um diálogo. E a criança está fazendo a atividade. E com certeza que a seguinte semana, os seguintes dias da semana, vai ter também, aqui está pedindo, leia as frases, grave lendo essas frases, a criança vai ver, não tem pindim. E com certeza vai ter os traços, por exemplo, pedimos fazer alguns traços, mas não é aquela lição de casa excessiva para fazer muito pesado, porque estamos falando de crianças que estão começando a dominar o uso da língua chinesa. Então, a última lição de casa, por exemplo, rever frases, organizar, damos os caracteres, fazer a ordem dos caracteres de forma correta, para reforçar também a gramática e a escrita. Isso em relação com o nosso programa, em relação com o que são as atividades assincrônicas, usando, como eu falei, a plataforma Classkick. E que também envolve o sistema de avaliação que estamos utilizando através da plataforma. Fazemos um sistema de avaliação na semana 4 e 8, e como é a avaliação? A avaliação é constante, temos uma prática qualificada na semana 4 e semana 8, todo tem um peso de 20%, fazemos uma avaliação para as crianças, por exemplo, mas é muito legal ver os vídeos onde eles têm que fazer o diálogo com o professor,
professor faz upload, e isso é parte da avaliação oral. E tudo isso em Classic semanalmente vai sendo acumulado em uma nota de tarefas que a criança cumpre, por exemplo, também com o suporte do pai ou do tutor, e com esse feedback que damos praticamente de forma imediata para a criança, temos a nota das primeiras 4 semanas, a primeira nota de tarefa, e as seguintes 4 semanas. E também vamos depois ter mais notas de tarefa e vamos ter a avaliação geral. E como vocês podem ver, não nenhuma delas tem um peso maior, porque temos que avaliar a criança de forma constante. Para isso, para fazer um curso dessa forma, tomando em conta que um público especial, que os pais também são um público especial, e muito importante também o suporte acadêmico que possa ter o professor. E principalmente à distância, que possa ter alguns problemas de suporte, de temas técnicos para eles, nós como Instituto Confúcio, e que procuramos sempre garantir a qualidade, temos uma estrutura acadêmica. Existe um perfil de supervisor de aula, são pessoas que estão aí nos dias sábados também vendo que a aula seja iniciada de forma correta, que todo possa estar bem, que não tenha problemas técnicos, e dar suporte tanto para o professor como também para o pai ou para a criança. Também temos um coordenador que verifica que todo esse processo seja bem feito. Esse programa tem um calendário acadêmico, tem um sílabo. O professor que seja, por exemplo, um antigo ou novo, ele vai ter toda essa documentação, o sílabo, o plano de aulas por cada nível, então ele sabe o que tem que fazer em cada lição. E as fichas que eu mostrei para vocês, as fichas que são feitas através da plataforma de Classic, passam por uma revisão, onde nós conferimos que estamos utilizando as fichas corretamente, que as indicações são as corretas para os pais que vai ler para as crianças ou para a criança que vai ler diretamente. Verificamos também que estejam se desenvolvendo as competências que já falei. Não podem ser, por exemplo, 5 fichas iguais para fazer conexões de caracteres com áudio. Não. Eles percebem as fichas, que algumas são para escrita, para compreensão de leitura, para compreensão de áudio, e é muito importante dar suporte para o pai ou tutor, para que o tutor saiba, tem um calendário acadêmico na mão, é enviado lembretes para eles. Temos grupos de WhatsApp também com os números de telefone do pai, para mandar para eles lembretes do calendário acadêmico nessas 8 semanas. Quero mostrar os resultados desses 2 anos de experiência nesse programa à distância. As médias, por exemplo, dos 5 ciclos do ano, que são dados neste curso de 5 a 7 anos. Em 2021, nossa média geral foi de 93 sobre 100. Em 2022, foi de 90 sobre 100. A porcentagem de aprovados neste curso de 5 a 7 em 2020 foi 93% de aprovados. Em 2022 foi de 89. Acreditamos que a volta para a presencialidade que foi dado em 2022 no Peru influiu um pouquinho nesses resultados que estejam um pouquinho mais baixos. Vamos esperar este ano para ver como que vai. E as crianças no Peru, que a maioria das nossas crianças que estudam nesse programa são do nosso país, mas também temos crianças estudando desde o estrangeiro. Temos crianças no Panamá, nos Estados Unidos, que estão estudando nessa modalidade com a gente. Mas para esses resultados é muito importante o compromisso dos pais. O Instituto tratamos de dar todo o suporte, além do que eu mostrei para vocês, também damos para as crianças, informamos para os pais de assistência gratuita por 15 minutos. Ou seja, o pai pode fazer um agendamento com a gente e a criança pode sentar naquele momento, rever com o pai, com o professor também asignado, determinado para fazer juntos as tarefas, rever o vocabulário. E é muito importante esse acompanhamento.
Porém, podemos ver também os enquetes sobre os pais, sobre o nível de satisfação no último ano, e o grau de satisfação dos pais é mais do 90%. Fazemos muitas perguntas para os pais, como se sentiram, porque o pai ou o tutor é a pessoa que tem que estar do lado da criança. Se foi fácil para a criança, para o pai, se é fácil para a plataforma, e qual que é o nível de satisfação. E aí podemos ver os resultados. Também podemos perguntar para os pais, você recomendaria esse curso para os outros pais, para outras crianças? E a porcentagem também é muito positiva. Então, sentimos que estamos indo em uma boa direção. E é um programa, como todo curso, pode ser melhorado, pode ser aperfeiçoado. E estamos trabalhando nisso. Então, estou à disposição para qualquer pergunta que vocês possam ter no final deste seminário. Muito obrigada. Muito obrigado, Maribel. Muito interessante conhecer como também a metodologia de ensino da língua chinesa pode ser online, pode ser aplicado para crianças. É algo bastante inovador que, sem dúvida, ele vai incentivar para as outras instituições também para trabalhar mais e também com a ajuda da criança. Se conseguirmos que as crianças, desde bem novas, possam conhecer a língua chinesa, logicamente o interesse para frente vai ser muito maior e também o nível vai aumentar muito mais. Agora vou deixar dar a palavra à professora Redon. Ela vai falar sobre alguns dos conselhos para melhorar a participação dos alunos em aulas online. Redon é professora do Instituto Confúcio da Unesp, no Brasil, e blogger do YouTube no campo do ensino da língua chinesa do chinês como língua estrangeira, e dá aula de chinês desde faz 8 anos. Ele tem 3 anos de experiência no ensino online. Recebeu o título de professora voluntária de chinês com excelência, professora de chinês da excelência pelo Instituto Confúcio, e ela conquistou o segundo prêmio do concurso de recursos didáticos de chinês da América Latina e o Caribe. Passo a palavra, então, para a professora Redon. Bem-vinda, Redon. 各位老师，大家好。各位同 Muito 仁，大家好。 obrigada, 我 Roberto. 是来自巴西圣保罗州立大学国际学院的 Saudações 中 para 华汉语 todos 教 os 师何丹。 professores 自 que 新 estão 冠 conosco 疫 hoje. 情以来呢，网课已经得到了大范围的普及。即使现在疫 Desde que 情的阴 começou a 霾已经逐渐 pandemia, 散去，但是网 nós 课在课 fomos 外 nos 汉语教学 adaptando 领 para 域 as aulas 依 online. 然发挥 Ainda 着 que a 举足 pandemia 举足 está 轻重的作 chegando no 用。 fim, 比如我所 nós 在的普院巴西 percebemos 圣保罗州 que 立大 as 学国 aulas 际学院， online 虽然我 estão 们现在已 tendo 经 muita 恢复了 importância, 线下课 principalmente 程， em nosso 但是 Instituto 绝大部分 Confúcio. 的课程仍 Ainda 然以 que 线上 já 的方式 voltamos 进 para 行。 as aulas 经 presenciais, 过近3 muitas 年的网 aulas 课的探索，老师们逐渐探索出 agora 了 estão 在 sendo 网 dadas de 课教 forma 学中的一 online. 些技巧 Então, 和 nós 策略。那 aproveitamos e 跟传统 estudamos quais 线 são 下 as 课程相 técnicas 比， e quais são as 线上课 sugestões 程 que 我想 podemos 最大的弊端就是 receber e 互动性比较 compartilhar 差，难以 para 调动 os 学生上 alunos. 课的积极性。 Mas uma das maiores 在 dificuldades da 此，我仅 interação 根 entre 据 os 我 alunos 个人的教学经历， e 就 os 个 alunos 人 com o 认为比较 professor. 行之 Então, a 有效的 apresentação 方 de 法， hoje 分享给各位老师、各位同仁，仅供各位老师 é 参考。 como eu, com minha própria 我今 experiência, 天我 consegui 将从 melhorar 课 a 前、课 participação dos 中以 alunos 及课 entre 后 os 3 alunos 个阶段， e com os 介绍我在 professores. 网课中调动学 Anteriormente, 生 a 积 outra 极性、 professora, a 辅导 professora 学生 Wan, já 网 tinha 课参与度 mencionado 的一些小 sobre 方 o 法。 processo 首先是课 durante a 前， aula, 在 antes da 课 aula e 前， depois 首 da 先 aula. 作为老师 Neste 一定要精 processo, 心准 antes 备 da 课程 aula, 内容，确保 logicamente, os 课程内容 professores 的使 devemos 用丰 preparar 富有 o 趣，尤 conteúdo, 其是 um 在 conteúdo PPT 课件的 prático 制作 que 上， possa 需要 enriquecer 花费 e que 更多 possa ser 的心血。 entretenido. 比如说我在 Acreditamos que investir 制 muito 作 tempo e PPT dedicação 过程 para 中 fazer 会 o 多设计 design, 一 esse 些 tipo de PPT 的小游 PowerPoint. 戏， Por 营 exemplo, 造一些课堂， tem 营 uma 造一些 técnica que devemos aprender de 绘画 desenho, 环 de 境， fazer o 给 design 学 dos 生进行绘 PPTs para 画 que 练 sejam 习。 mais 比如说这是 criativos, com 关 mais 于 cores. 买衣 Por 服的 exemplo, 一 para 个 que os alunos PPT。 possam fazer 我 exercícios 设置 online. 的这 Por 个 PPT exemplo, 呢，学生就可以通 aqui, 过这个 para que PPT， 无 alguém 论是 possa 摄影 fazer 老 um 师讲 shopping, 课，学生 possa 可以自由 comprar 选择 numa 想买什 loja. 么。
Aqui temos uma animação, o aluno pode escolher a roupa, os valores e gerar diálogos a partir disso, nesse processo de compra. Mas aqui temos que aprender a fazer o design virtualmente, como simular uma situação de compra através do PPT. Então, é uma técnica que eu tive que aprender. E também precisamos bastante de recursos pela internet. Compartilho esses materiais, que é chamado de Nihao Zhongguo. Por exemplo, posso utilizar os materiais, por exemplo, Happy Chinese ou Kuai Huaiyu. Podemos também, vocês podem comprar pela internet e também através de um site. E também tem vários materiais que podemos utilizar durante a aula. Aqui temos, por exemplo, que podemos utilizar esse material para que os alunos possam dizer como está o tempo, o clima. Aqui fiz um vídeo do clima em Pindim, da previsão do tempo. Eu vou compartilhar com vocês. 25到32度，明天多云，18到23度。这个视频我做完之后，主要是 Este vídeo, 让学生看视频，然后 quando eu 回答问 fiz 题。 para 会在 eu fiz para que os alunos possam ver o 问题设计 vídeo 上设置一 e 些 depois 简单的跟天气 colocar 相关的一 e 些词汇 formular 然 algumas 后学生 perguntas. 看 Se 了 vocês 视频 perceberem, 就 tem 可以 é 回 um 答 vídeo 问题。 que é relacionado com a 这 previsão 是 do 第一 tempo. 个。然后 Então, 第 aqui 二 também 个 podemos 是 ver 要 e 制 fazer que 定 os 课堂 alunos 时间 pratiquem a 轴，让学 gramática 生明确 de 课 como 堂上的 fazer 时 as 间安 perguntas, 排 perguntar 以及 sobre o 活动要 clima. 求。 E 从而更 também o 好地 segundo 参 tem 与 a 到 ver 课 com 程 a 中来。 parte 我 do 们 clima, 的 que os 课程 alunos 基本上都 possam 是一次性上 fazer um 3个小时。 planejamento 但是作为 do 作为 tempo e o 现场来 conteúdo 说， também 一 que 次 os 性3个小 alunos. 时，学生很难集中他的注意力。所以 Vocês 我 sabem 通 que o 常 Instituto 是 Confúcio 学 nós 完1个半小 temos aula 时 de 会 3 让大 horas, 家休息 mas 15 分 3 钟。但即 horas 使是1个半小时 presenciais. 的时间， Online é 学 um 生 pouquinho 也可以 difícil para os 很 alunos. 连续的集中注意力。所以在 Então, 这1个半 acredito 小 que 时 uma 之内， aula 我 online 会 de 我 1 还会 hora e 设计 meia 1-2 tem que ser 个 difícil para que os alunos 课堂活动。 possam se concentrar 那在这 e 些课 também 堂活动、课堂内容的 possamos 层 também 面上，都会 interagir. 把它反映到我们 Então, 的课堂时间轴上面。所以学生在上课之 quando o 前就 conteúdo 能 da 清楚地 aula, 看到我 de 们这一堂课 design 的 da 课堂 aula, 节奏、课堂过程，包括我们课堂的内容大概是什么 vamos 样 poder 的。 compartilhar com os 在设计 alunos 课堂内 qual é o 容的时候， conteúdo 课 dentro 堂活 deste 动的时候， tempo, 我们 porque 可 vamos 以设计跟这 compartilhar 堂内 por, 容相关的 e 一些课堂 assim, 内容。 com 比如 antecedência, 说， sabemos o 我 que 们在 vamos 学习 fazer 小剧的 e 时 que eles 候，可 possam 以 se 让学 concentrar 生 durante a 给 aula 我推 e 荐一 saber 些 que é 巴西 muito 适合旅 entretenido. 游、适合工作的城市， Também, 然 por 后利用比 exemplo, 较句的 eu 类 já 型说 dei 明它 algumas 这个 lições 原 de 因。 casa para que os alunos possam 当然，也可 proporcionar 以 e 设计一 fazer 些跟课 sugestão 堂教学内容没有关系的一 e 些课堂小 fazemos 活 um 动， texto, por 仅仅 exemplo, 用 com o 来用 turismo, 来作 que 为 os 学生 alunos 放松的一 possam 个 fazer 渠道。比如 sugestão, 说， sugerir 我们学习 assuntos e 完 que 半个 falar 小时， e 学 que 习 possam 完一 falar 个 sobre 流 assuntos 点 que 之 eles 后，可 sintam 以让大 interesse. 家一起 Por 站 exemplo, 起 em 来 relação com 做 o 一 clima, 下广 podemos 体 fazer 操， também algo 做一 bem 下眼保健 interessante, 操， por 包 exemplo, 括玩一下汉 a 字 cada 找 meia 字、 hora, 图片 algo 找 que os 字这 alunos 样的小游戏，帮助学 que 生 possam 然 se 后 ficarem 在 em frente do 重新 computador, 集 que 中 possam 注 fazer 意力 uma 到我们的课堂上 coreografia, 来。 para que possam 第三个 concentrar 是 novamente 在 depois 半 de um 小时 tempo, 预告 para 下 que 节课 não 的主要学习 estejam 内容， sempre 并把相 de 应 uma 的材 forma 料发到 entediante em 群 frente 里， do 让学 computador 生 por 一 uma hora 起 e 去打 meia. 印。 E também temos um 我一直 grupo 认为， que compartilhamos 我之 materiais 前的 com os 想法一 alunos 直是认为， 纸 e 质内容 anteriormente 在 tinha 学习效果 perguntado, 上，纸质内容一定是优于电子内容的。所以我 acredito 会 que 倾向于让学 ter 生 um 提前 design 打印 digital 课堂的学习 de 资 aula 料， possa 然后在 apoiar 课堂 aos 上 alunos no 直接使 aprendizado e que 用 os 纸 alunos 质 também 资源， possam 也方 dar 便让学生学 material 习、记录笔记、做 e 笔记。 os materiais que são 把学习 desenhados 内 pelos 容发 próprios 送到 professores são mais 学校群 focados 以 de 后， forma 有 que o 时 aluno 间的 também 学 possa 生可能 adquiri-lo 比较少，他也 facilmente. 可以提前 E 预 os 习。 alunos que 那这 tenham 样 mais 的话，我们 tempo 的教学效果 também, com 就 relação com o conteúdo que 能够 entregamos antes da aula, 拥有更 e 好的教学效果。 e tem 下 aquele 一 que tem 个 tempo pode se 第 preparar com 4点 antecedência 是 para que 提 possa se 前分 integrar 好 melhor 学习 na 小 aula. 组。 E 为 na 了最 segunda 大限度 etapa, 保证每个人都有开 o 口的机会， terceiro 我 ponto 通 que 常 quero 会设置 compartilhar 2到3个 é 人 que 的 cada 小组， aluno 在 tem que 课 ter 堂中的 direito 对 ao 话，然后竞 microfone, 赛、句子接 para 龙 que sempre 等活 possam 动的时候， falar, 通过 fazemos concursos, Zoom 平台自 diálogos, 带 que 的 tem 分 que 组讨论功能， participar 以小组 todos. 为单 E 位来 também 进行。 fazemos exercícios em 为 grupo, 了 por 让 exemplo, 学 um 生 grupo 更大 de 限 várias 度的 pessoas, 参与 depois 跟 eles 班 se 上的 organizam 每 para 一个 fazer os 同学互动， concursos, 我 as 也会经 competições, 常可能隔
E eu garanto que os alunos sempre têm direito ao microfone. Também temos uma avaliação para o grupo mensal em comparação com o avanço, o que está falhando no aprendizado e gerar também oportunidades que os alunos possam apoiar mutuamente dentro do processo de aprendizado. Se um aluno não pode estar numa aula, eu sempre falo que não somente tem que falar para o professor, mas também a equipe, porque é uma equipe de trabalho, de aprendizado, e que ele sabe que a equipe que não vai estar com a equipe não vai contar com você na seguinte aula para poder se adaptar e fazer as mudanças. E também podemos fazer a sugestão para os alunos que têm um ambiente de aula com tranquilidade, com os cadernos, com as canetas, e que eles possam ligar o microfone e a câmera esteja tudo corretamente, e para que todos tenham a câmera ligada e a aula possa fluir de forma correta. Também tem um protocolo. Eu sei que fora da China é diferente o protocolo, um pouquinho de disciplina. Então, aqui aplica um pouco o modelo chinês, que eu digo que tenho que gerar um protocolo no estilo chinês para que os alunos saibam que eles estão em uma aula de chinês. Então, tem alguns, por exemplo, saudações protocolares com professores chineses. Por isso, dado que nós não temos uma interação direta, eu garanto que sempre possamos fazer coisas dinâmicas ou gerar ambientes para que os alunos possam assimilar e que acreditem bem que eles estão estudando chinês. Quando começamos a aula, falamos 上课 em voz alta. Aqui começamos a aula e os alunos começam a falar 老师好, e depois falamos coisas simples, alguns diálogos simples, para ter um tipo de aquecimento para a aula. E agora, vamos passar para a aula. E preciso gerar o ambiente para que os alunos estejam bem prestando atenção. E constantemente estou perguntando para os alunos o que eles aprenderam. Estou testando, por exemplo, o que eles aprenderam, os caracteres. Tem diferentes modelos de fazer perguntas para os alunos de forma online, e fazer exercícios também, como, por exemplo, como podem ter exercícios de análise, de seleção múltipla. E algo que eu tento é que todos os alunos possam detectar, e assim eu posso detectar e ver se eles estão concentrados na aula. Utilizo todos os mecanismos, inclusive de mecanismo para voltagem, e dentro da aula também fazemos exercícios. E preciso que os alunos terminem os exercícios para a aula ou durante a aula. Por exemplo, utilizamos uma ferramenta de Google, que eu vou ensinar para vocês agora. Por exemplo, esse link já está na janela de cada aluno, e aí eles podem fazer na aula, e durante a aula eles podem avaliar, respondendo essas perguntas. Também, aí com a lista, podemos perceber qual a porcentagem de erros, onde que eles se erram mais. E também podemos ver o feedback imediato. Por exemplo, a professora pode ter colocado com antecedência o vocabulário que vamos praticar na aula. Então, também temos uma revisão express. Então, esse mesmo exercício podemos fazer durante a aula e revê-lo. E também o Google tem uma ferramenta que podemos compartilhar arquivos, que podemos utilizá-lo para as composições, para a escritura, para que os alunos possam fazer os exercícios, outros professores saibamos que eles fizeram a lição de casa e onde estão os erros. Aqui, por exemplo, é uma tabela de Google e os alunos, por exemplo, Miguel, Andrea, etc. E aqui, por exemplo, tem uma pergunta para os quadros e eles têm que responder
aí nesse lugar 这可以实时 online. 观测到学生 Então, 写 aí 作 eu 的 posso 进 ver 步。 os alunos como escrevem, 如果说发 se 现 eles 有学生朋 avançaram 友 na 在 escritura, 进 como eles 行这个练 respondem à 习的 pergunta, se 方 eles 面 escrevem 进 bem 行 ou 对 não. 学生进 E 行及时 aqui 提醒。 posso também imediatamente fazer as perguntas, 下一个 aclarar as 关于 dúvidas 沟通的 durante a aula. 技巧是在如 Outra 果需要有 técnica 学生 da 口 aula, 头作答的时候，这个时候我们因为 também 线上教 precisamos, 学 por 通常学生 exemplo, 人数会比较多， alguns exercícios 很难 verbais 一个一 orais. 个教起来回答问题，所以 Então, é 我会 muito 设置 difícil que 随机 cada 点 aluno 的模板， faça esse 点到谁就是 exercício, 谁，比如 mas eu 说 utilizo 是这样 uma 的， tabela 点到谁就让谁回答 que 问题。 possa escolher de forma aleatória, 这样的话呢， como se 也可以 fosse 在一定程度上吸引学生的注意 uma 力，因为 forma 它 de 制造 seleção 了不确定， aleatória 谁也 para 不 que o 知道 aluno 下一 possa 个会是谁 responder 来 de 回答问题， forma 所以学生会更多的 aleatória. 集中 E o aluno 把 tem que 注意力集 estar 中 de 到问题 olho 上 para 上。 ver se essa pergunta 如 ele 果 vai 说 ter que 在 responder. Então, 问 dessa 答环 forma, 节需 eu 要 posso ter uma 学生举 concentração 手 dos 回答问 alunos. 题的话，我们 E 一定要强 também 调，一定 algo 要让学生养 que é 成 importante que 点 eles 举手 levantem 回 a 答 mão. 问题的习惯。 Os alunos 因 têm 为 que 如果 levantar 大 a 家 mão 同时把 também 麦克 para 风齐嘴 responder 巴 as perguntas. 齐嘴巴舌的回 Então, 答 se 问题，那课 todos 堂也 ligam o 会显得更 microfone ao 乱。 mesmo tempo, é 所以我会 impossível 标清他 escutá-los 们 a 一定要 todos. 养成 Então, eu 点举 faço que 手 os 回答问 alunos 题的习 tenham um 惯， hábito 让 de 老 levantar a 师 mão 叫到他 de 的时 forma 候， virtual 他才能 e 开 que o 启麦克风 professor 进行回答。 faça algumas 那为了鼓 perguntas. 励学生养成这样的习 E 惯， para 也为了鼓励学 incentivar que 生 eles 能 tenham 够 esse hábito de responder bem as 主动 perguntas 积极的 e que 举手回 façam 答 de 问 forma 题， correta, 在课堂尾声， incentivar 我会 que 从 tenham essa 举手 participação 回 na 答 aula 问题的学生里面随 e 机抽 que 取一个 respondam de 学生， forma 轮 correta, 到他 levantando 们 a 回 mão. 答作 Dessa 业。对 forma, 学生来 posso 说也是一 selecionar 种 o 激励。 aluno para que faça 下一个 as 是 tarefas no 对 fim de 于回答 semana. 正确 E 的 a 学 seguinte 生，我会 pergunta 适时 é 给予他正向反馈。 quando os 这个是 alunos 之前我有用过 façam 国内 bem 的 os 一个 exercícios 上 ou 课 que 平 respondem 台， de forma 但是 correta, 那个 as 上课平台 perguntas 它是付费，并且还不 também 便 tem 宜， um 所以 prêmio, uma 就没有使用。因 plataforma 为在国外的话，可 onde 能 dou 网有 um 延迟。它有一个 prêmio. 功能，就是如果学生 Um, 上课 vou 表 dar 现得很好 uma 的话，就会适 copa 时送上 como 一 um 个奖 prêmio. 杯。 Então, os 但是 alunos que têm 因为我 bom 们没有那个条件使用这个 participação, 平 bom 台， desempenho na 所 aula, 以呢，我 eu 们就自己 vou 做了 dar 一个 para 奖 eles uma 杯。 copa, como na verdade não pode ser feito, 当 então 学生 fiz o 上课表 design 现 da 良 Copa 好 do 的时 Mundo 候， para 我 dar 就会 o prêmio 底 para os 下就 alunos, 送上一个大力神 para 杯 que eles 啊， possam 我 ter 选 esse 大力神 prêmio, 杯是没花 além 钱 de 的， não 而且这 fazer 个 as 平台基 tarefas 本 no 上都 fim 是 de 不收工 semana. 钱的。你 Então, os 们收到一个 alunos, 大力神 no 杯， geral, 会感觉兴 acharam 奋，特别 legal, 高兴。 também estão 然 muito 后下一个 felizes, 是，通常 entusiasmados com esse 在每个 método. 班级都有1、2个表 E 现 outro 欲望特别 ponto, 强烈的学生，但是我们上线上 também os 课， alunos que 因为 participam mais, que 你 se 在老师 sintam 讲课的时候， mais 常常要求 motivados. 学生关闭麦克风，或者不 Muitas 能讲其他的 vezes 学 nós 生， fazemos que o 所以我们会 aluno 限制他 desligue o 们的 microfone 表达。 e 所以在课堂最后5分钟的 imitamos 时 um 候， pouco a 我会 expressão 设置 dos 一个 alunos. 开 Por 放 isso 麦 que, 环 às 节， vezes, no 最后 final 5 da 分 aula, 钟 ou 5 是 minutos 所有学 antes 生打 de 开麦克 terminar a 风， aula, 这个时候他 pedimos 们可 que 以上 abram o 去 microfone. Então, aqui 聊 os 下 alunos 今 podem 天 fazer 学习的 perguntas, 一些心 podem 得，或者说 conversar, 也 uma 可以 conversa 针 simples, 对当天学习的一 fazer um 些疑 feedback 问 e 向老 também 师 fazer um 进行 resumo da aula. 释 E 疑解 podem 答。 interagir 这个是 com 关 os 于 seus 课中的这个 colegas 环节。 e também com o professor. 最后一个，下一个 Isso um 是 pouco 关 em 于课 relação 后的 com 这 o 个环 processo 节。 durante a aula. Depois 课 temos 后的在 processo 下课之后， que é após a 我 aula, 会 que 针对 depois da aula 当 eu 次课堂学生 geralmente 的表现，然后 posso 评选出一 enviar 个 um 表现 certificado 最优 de 秀的学生， honor, por 在 exemplo, 班级群里面 sobre o 给他颁 desempenho da 发荣誉 participação 证 dos 书。 alunos. 证书 Eu 自己可以设 entrego 置一个 esse 荣誉证书， certificado 比 de 如说是这样的， reconhecimento, 为这个 que 学生 é 颁 um 发一个荣 certificado 誉证书， desenhado 但 que eu 是要在 desenhei, 荣誉 e 证 para 书上面 poder 标明他获得 incentivar 荣誉证书的 e 原 para aquele 因， que ganhou 他 esse 的具体 prêmio, 表现是什么？比如 porque 说 ele teve 是 um 踊 bom 跃回答问 desempenho 题， especial 认真听 durante a 我 aula. 们 Por 建议， exemplo, 练习 por 的证书 participar 的 na 目 aula 标，或者 ativamente, 说全程
por ter feito o exercício de forma correta e também que ele ou ela manteve o microfone aberto e conseguiu ter um desempenho muito bom. Também, depois da aula, envio imediatamente as lições de casa.
E aí onde eu falo o tempo e a forma de entrega. Aí eu faço bem a explicação para que eles saibam de que é feito, como que é feita a tarefa, que os alunos possam entregar a tarefa, a missão de casa e que essas sejam corrigidas de forma no tempo e o feedback é muito rápido. E isso funciona muito bem, porque eu sei que muitos alunos estudam outras coisas, outras carreiras ou trabalham. Então, quando enviamos esse feedback de forma imediata ou da forma mais rápida possível, eles também se sentem motivados. E também nas aulas ou nos grupos, nos chats, podemos também dar o feedback imediato para que o aluno saiba como que foi com o trabalho, com a tarefa, com a lição de casa, onde tem que ser corrigido. E eu insisto que, na realidade, esse feedback, o aluno possa perceber imediatamente onde eles erraram e também percebem onde os professores, que eles percebem que os professores estão de olho, estão prestando muita atenção e também dão espaço para o aluno para que possa fazer perguntas em relação com as correções. Então, eles estão muito sobre também o aluno saber os resultados e compartilham muitos vídeos, textos que são úteis, que têm que ver diretamente com a vida cotidiana para fazer que a relação do professor e o aluno seja mais próxima. E também incentivo para que os alunos possam compartilhar conhecimentos sobre a língua e a cultura chinesa. Eu acredito que eu percebi que, enquanto os alunos mais gostam de compartilhar e falar durante a aula, os alunos, às vezes, compartilham depois da aula também, e isso gera um tipo de vínculo com o professor, uma união com o professor, uma relação muito mais rica com os professores. Então, eu acredito que para mim tem sido muito enriquecedor essa experiência, porque muitas vezes, assim, ficamos mais próximos. E para mim, a aula vai fluir melhor e também vou entender mais os meus alunos. Então, isso que eu queria compartilhar com vocês nesse seminário. Espero que tenha sido bastante útil a apresentação. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, professor Arredon. Tem sido super interessante também ver como conseguiu, no Brasil, fazer uma simbiose de duas culturas, a cultura chinesa e a cultura da América Latina, para poder ensinar aos alunos que, sem dúvida, temos formas muito diferentes de aprender. Então, tem sido super interessante. Muito obrigado. Por fim, quero deixar com vocês para a professora Nidman, professora do Instituto Confúcio da Universidade da Costa Rica. Ela se dedicou ao ensino da língua chinesa durante 7 anos e ela tem mais de 3 anos de experiência no ensino online. Em 2018, ganhou o título de melhor professora guia do concurso de caligrafia com pluma dura da Mongólia. No ano 2022, foi dado o título de maestra para as aulas do Instituto Confúcio. O vídeo do ensino da língua chinesa ganhou o 3º prêmio no concurso mundial de vídeos Super Instituto Confúcio. A professora Nin vai nos apresentar a seguir o tema Como conseguir a reação triple. É um trick dos estudantes na aula online. Bem-vinda, professora Nin, e muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. Saudações para todos esses especialistas que estão conosco hoje. Vocês sabem que a minha apresentação tem a ver como conseguir a reação triplo em um clique nos estudantes é uma aula online. Eu acredito que muitos professores que já estiveram fazendo essa aula online, eles entendem perfeitamente isso. Mas, na realidade, é um conceito que eu quero compartilhar com vocês hoje. O que significa Yijian Sanyan? O que significa essa reação triplo?
Então, como ter a reação triplo em um clique numa aula online? Então, isso, na realidade, tem a ver com uma plataforma na China, que é quando a gente gosta de um vídeo, a gente assistir online, quando a gente gosta muito, a gente coloca o like, compartilha e salva. Isso significa, literalmente, fazer um clique e que dá uma reação tripla. Na verdade, isso está muito na moda na China, porque eu sei que todo mundo gosta de fazer vídeos online para as redes sociais, porque é muito legal. E isso, a partir disso, queríamos captar a atenção dos alunos online na aula online. Então, como podemos aprender desses vídeos que captam tanta atenção das pessoas e para trazer isso para o ensino da língua chinesa? Por isso, eu quero colocar esse método, como podemos fazer que os alunos pensem bem na aula através desses vídeos. Então, acredito que tem 3 pontos para considerar se queremos captar a atenção na aula online. Primeiro, temos que gerar um estímulo visual, temos que gerar uma atmosfera imersiva, que os alunos se sintam que estão no ambiente. Por isso, tenho que mostrar vídeos muito entretenidos e atraentes, especiais. Esse estímulo visual que eu quero compartilhar com os alunos para captar a atenção tem a ver com alunos PPT com elementos chineses. Nós gostamos de vídeos curtos nas redes sociais, mas eu quero também que os alunos considerem a perspectiva dos vídeos que eu faço, a perspectiva dos PPTs interativos que eu faço, para que de forma que eles possam se sentir que estão dentro do ambiente, dessa atmosfera, para que eles possam ver isso de uma forma o mais próxima possível. Se nós conseguirmos que os alunos sintam um estímulo visual, então acredito que esse é o primeiro passo para captar a sua atenção na aula. Eu acredito que desde diferentes perspectivas, e já tínhamos falado também sobre os elementos chineses dentro dos PPT. Por que temos que falar o PPT? Nós usamos o PPT para a aula, que é muito importante para as aulas online. Então, se nós podemos fazer o design do slide de uma forma fácil e que os conteúdos sejam jovens, que estejam à moda, que as cores sejam atraentes, então, eu sei que tem muitas ferramentas para fazer o PPT e eu acredito que visualmente tem que ser simples, que possa destacar o conteúdo e que os professores têm que ter referência a esses tipos de PPT. E ver também as coisas de design que estejam na moda. As cores que sejam bem atraentes. O bom design do elemento chinês atrai muito a atenção dos alunos, porque isso podemos ver que tem uma diferença cultural, de uma forma que se mostra algo muito diferente da cultura, pode atrair a atenção também durante a aula. São diferentes formas de PPT que eu já vi na China, e que temos muitas ferramentas para fazer isso, e que também depende muito do estilo, do gosto, do gosto do professor. Então, tem muitos modelos para seguir, muitos modelos que podemos brincar com isso, com os desenhos, com os designs. E o seguinte tem a ver com o diagrama dos PPTs, a diagramação do PPT. Ou seja, muitas vezes, quando fazemos os PowerPoint, e eu me incluo, na realidade, vocês têm que pensar que esses PPTs são para os alunos, não para a gente. Nós damos os conteúdos para os alunos de forma que é importante que o aluno
possam gostar do conteúdo, que possam entender, esse conteúdo não vai ficar com a gente. A gente pensa que para os alunos. E, logicamente, temos que destacar os pontos que os alunos possam sentir interesse para ajudar a comunicação. E quando tem muito conteúdo para entregar através de um PPT, temos que destacar o mais importante. Não temos que mostrar o PPT totalmente, porque não podemos colocar todos os textos na apresentação, no PPT. E também temos que deixar um espaço, entre aspas, para respirar de forma visual, para que as pessoas possam entender o conteúdo que queiram entregar. Porque talvez eu preciso de muitas fotos, muitos textos, e que os alunos façam os exercícios, que vejam isso, mas não posso saturar visualmente de tudo que eu quero entregar para os alunos. Tenho que separá-lo, porque não quero que seja confuso e seja bagunçado para eles. Aqui, por exemplo, eu quero compartilhar o que significa a sensação de respirar no design de uma apresentação de um PPT. Ou seja, também temos que considerar a coerência entre as imagens e no texto que queremos entregar. Então, vocês sabem que é muito fácil que os alunos sejam distraídos. Sabemos isso muito claro. Por exemplo, se nós não somos capazes de direcionar a atenção dos alunos no PPT, então tenho que colocar alguns textos que possam orientar os alunos em função das imagens e que eles saibam o que estamos fazendo, sem confundi-los visualmente. Aqui eu quero compartilhar, por exemplo, essa distribuição da gráfica. Por exemplo, essa parte que eu indico agora com o mouse, talvez é alguma das imagens que eu quero ilustrar, mas na realidade é um pouco bagunçado essa distribuição. Mas temos que arrumá-los, ordená-los de uma forma mais lógica, e a gente sente que visualmente ele está respirando. Aí tem um conceito dentro da pintura chinesa, pintura clássica chinesa, que é Luo Bai, que na verdade tem que ressaltar e destacar o que você precisa, o que os alunos precisam, de forma que eles possam interpretar e pensar sobre o que a gente está mostrando. Também temos que saber selecionar as imagens. E, por exemplo, podemos utilizar aqui para ensino da gramática e do vocabulário. Então, a seleção das imagens, das fotos, tem que ter a ver com a clareza. E sem confundir, acredito que um pouco esse conceito conseguiria ser feito, mas eu já me dediquei muito a isso para conseguir o objetivo, principalmente se eu quero ensinar gramática, vocabulário, frases, pronúncia, tudo ao mesmo tempo. Então, não somente temos que selecionar imagens que sejam agradáveis, que sejam bonitas. Vocês sabem que quando os chineses falam no chat, utilizamos muitos emoticons, muitas imagens, muitos pacotes de imagens. Então, acredito que isso também são recursos que podemos utilizá-los na aula da língua chinesa. Porque uma linguagem, não somente mostrar a linguagem, ensinar a linguagem, mas temos que vincular também com as coisas modernas que são utilizadas no dia de hoje, através da tecnologia. Por exemplo, esse é um emoticon que eu utilizei muito na aula. Vocês sabem que esse emoticon é muito utilizado nos WeChats na China. Então, essa expressão, quando utilizamos na aula, é quando eu uso para ensinar. Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhadinha. Então, não é para que você olhe o emoticon, é a expressão gramatical que vai embaixo. Então, por exemplo, eu tenho que fazer com os alunos para ver por que usado essa expressão gramatical através desse emoticon. Porque os chineses utilizam esse tipo de emoticon para conversam no WeChat. Então, pelo menos, estou me conectando com um tema moderno. Então, tem sido um sucesso dentro das minhas aulas online.
Também podemos utilizar, por exemplo, esse tipo de foto aqui em uma imagem muito clara. Tem que pensar no efeito visual que é gerado com os alunos. Por exemplo, alguém que está sentado, vocês que estão sentados em frente da tela, vocês podem sentir que a primeira aula, a primeira foto é menos clara que a segunda. A primeira, talvez, é um pouquinho longe porque está tipo, não claro. A segunda, podemos saber que podemos gerar um diálogo porque está muito mais claro também. Por exemplo, algumas expressões, tudo que colocamos no chat em chinês, por exemplo, professor, utilizamos isso, essas 4 gráficas, por exemplo, primeiro falamos lao po wo chou le, o esposa errei. E às vezes mostro isso na aula, ou às vezes os alunos perceberam por quê. Por que colocaram isso? Talvez tenha uma forma de expressar que, por exemplo, falar o fora, eu errei. Mas acredito que essa expressão é muito antiga, já passou de moda. Mas pelo menos os alunos, quando eles olham isso, eles me perguntam por que o desenho está de forma sobre uma coisa preta, porque esse homem está ajoelhado no teclado preto. Aí tenho que explicar porque antigamente, quando os maridos pediam desculpa, eles tinham que ajoelhar sobre uma tábua para lavar. Mas então agora tem que se ajoelhar em frente do teclado. Então isso é virtual, sobre o teclado, desculpem. Então isso é uma parte cultural que os alunos também se divirtam e possam entender pontos culturais muito diferentes aos deles. Então, por isso, embaixo está o gato Tommy. E quando o gato liga, por exemplo, colocamos o subtítulo em chinês, 你完了，我打电话告诉你妈妈. Então, essa expressão 你完了, ou seja, você está acabado. Eu vou falar com sua mãe. Então, uma expressão que é muito utilizada nos desenhos animados entre os jovens. 你完了, ou seja, você está acabado. Então, os alunos perguntam essas coisas, mas de uso comum, que é gerado também mais perguntas, mais dúvidas. Se eu pergunto e eu falo para vocês, claro, tem a ver com a parte cultural. Então, aí você está em problemas. Vou falar para sua mãe. Então, uma expressão muito forte que é utilizado entre os jovens. Então, na China, por exemplo, as crianças, quando você ameaça que vou falar para sua mãe, então é algo um pouquinho forte, né? Então, isso é muito típico. Tem uma expressão que é falada para os alunos, por exemplo, Lao Su, o Tingni. Professora, eu não estou te escutando. O Tingni é uma tradução literal do espanhol para o chinês. Então, mas não entendem por que não podemos utilizar o Tingni. Se falamos Putin, significa que não quero te escutar, não quer dizer que não posso te escutar. Então, tem uma parte gramatical que eles utilizam o chinês pensando no português. Então, temos que ilustrar um pouco onde está o erro. Por exemplo, aqui tem uns desenhos animados que eu coloco, porque o Putin embaixo é um seriado chinês muito famoso, que uma personagem chamada de He Jin, um seriado muito famoso na China, que falamos o Putin é quando falamos não quero escutar. Mas ilustrando dessa forma dá para entender melhor. Também tem outras coisas que os professores podem usar, podem experimentar. Podemos colocar, por exemplo, alguma música. Também, no fundo, para que os alunos possam ver, podemos utilizar música no fundo para fazer as aulas. Isso podemos fazer para que os alunos possam sentir a música, vincular a música com o aprendizado. Outro ponto tem a ver com design interativo, para que os alunos estejam dinâmicos e possam se locomover. Nas aulas tradicionais,
Normalmente, na China, por exemplo, tínhamos muita interação. Podemos fazer, por exemplo, coreografia, bater palmas, e todas essas interações na aula. Na China, nós tivemos uma pesquisa. Nós comprovamos que depois de 27 experimentos, que esse tipo de inspiração de movimentos físicos na aula, que possa ajudar na concentração e os resultados de aprendizado. Então, se fazemos que os alunos estejam o tempo todo olhando para uma tela, sentado em frente do computador, isso, na realidade, prejudica bastante para a atenção, para o nível de concentração. Então, o conteúdo que fizemos tem que ser interativo para quebrar as barreiras. Essa é uma experiência que acumulamos bastante durante as aulas. Por exemplo, quando falamos de cores, nós aprendemos sobre a cor. Não pensamos que é uma aula online. Podemos fazer muitos movimentos em frente da tela. Então, por exemplo, posso dizer uma palavra, uma cor, com algum aluno e que quando os alunos escutem, possam procurar alguma coisa dessa cor dentro da casa. Por exemplo, que eles procuram uma roupa de cor vermelho para casa. Ele tem que ir para o armário realmente e procurar esse objeto. Ou procurar o objeto que seja indicado. Ou, por exemplo, descrever o que tem ao seu redor. Então, tem que procurar o objeto que eu indico, por exemplo, traga um copo e coloque em frente da tela e descreva, por exemplo, em chinês, ou deixe algo em frente de algum lugar. Então, o aluno tem que colocar, por exemplo, algo em frente do computador, colocar o copo sobre a mesa. Então, tudo isso, fisicamente, que eles estão se movimentando. Então, não é difícil. Por exemplo, coloque o celular sobre a cabeça. Então, eles têm que reagir para que eles possam se mexer, o corpo possa se mover, eles possam reagir. Isso também um pouquinho quebrar com as tradições com a aula online, que eles possam gerar algo que seja um movimento físico, que seja interativo. Acho que também isso são algumas das coisas que podemos utilizar como exemplo. E, por fim, tem a ver aqui com as ferramentas de apoio para expressar de forma rápida e que possam, por exemplo, eu tinha visto aqui embaixo, estão colocando alguns likes, corações, que são expressões de parte dos alunos. Isso tem a ver com, talvez, os programas de televisão, por exemplo, que os apresentadores da televisão têm uma interação também com o público, também tem uma interação online. Isso nós podemos aplicar também nas aulas, sem problema algum. E também, eu sei que utilizamos muito o Zoom, essa plataforma, para ensinar. Acredito que vocês têm que saber que o Zoom oferece muitas ferramentas e temos que saber aproveitá-las. Por exemplo, tem uma ferramenta que tem a ver com o resultado do aprendizado na aula. Então, por exemplo, o mesmo aluno que está dando aula podem mandar uma foto da tela do trabalho, da tarefa que estão fazendo. E, por exemplo, algum exercício de vocabulário pode ser feito daí imediatamente, mandar a tela do que ele fez, do que ele escreveu. Aqui, por exemplo, é um exercício simultâneo que, por exemplo, aqui estou perguntando de qual cor é esse livro. Então, os alunos têm que responder em chinês, descrever a cor que tem esse livro. E aí vejo os alunos que estão participando e que, por exemplo, respondeu bem, como respondeu, e quantos responderam bem a pergunta. Então, esse é um exercício imediato que ele tem que fazer na aula, de forma que me permita também captar a atenção dos alunos. E outras ferramentas que temos no Zoom é compartilhar
a tabela. E de que se trata essa ferramenta? E essa ferramenta, no lado esquerdo da tela, podemos oferecer interação com os alunos online. Tinha uma professora que colocou um Google Class, a professora Temoti, e tem uma edição online dos exercícios para que os alunos possam fazer upload de forma online e gera diálogos, desenha diálogos, uma ferramenta muito útil. Agora vou ensinar o que eu fiz aqui, um exemplo durante a aula. 老师，不好意思，时间差不多了。Estamos já terminando e aqui podemos ver. Aqui colocamos esse exercício com as copos que tem sobre a mesa. Os alunos todos podem ao mesmo tempo indicar quantas copos tem, onde colocá-los, e outro tem a ver com as ferramentas de interação na aula. Aqui podemos desenhar também com o mouse, podemos levantar a mão, podemos colocar expressões. E, bom, o que eu queria compartilhar um pouquinho hoje sobre a minha experiência online, de como captar a atenção dos estudantes. Espero que tenha sido útil essa apresentação e que possam utilizar na sua aula experimental. Muito obrigada. Muito obrigado, professor. Tem sido ótimo e super interessante. Também tem algo muito interessante do que você falou. Sem dúvida alguma, qualquer aula, seja presencial ou seja online, precisa de motivação de parte dos professores. E, sem dúvida, a aula online precisa ainda mais motivação. E isso tem sido algo que, na verdade, que mostrou como entusiasmar o aluno para poder continuar e motivar o aluno para continuar a aula de forma entretenida. Quero agora fazer algumas perguntas, estamos um pouco passados do tempo. Eu gostaria de fazer perguntas gerais que estão na sessão de perguntas e respostas, principalmente para a professora da BLCU, a doutora Ting, quem falou sobre um sistema que vocês têm na plataforma de VLCU, que sem dúvida tem sido super interessante para todos, mas que parece que não tem acesso, porque tem outros alunos aí que falam que ele, inclusive, sendo aluno da BLCU, não tem acesso a isso, mas que somente eles podem ver isso os professores. Então, gostaríamos de saber, tem várias perguntas que concentram o mesmo, como ter acesso a isso e se está limitado ao LCU. Isso vai ser feito no futuro de forma disponível para outras pessoas ou tem outro tipo de plataforma parecida que possam estar disponível para professores e alunos na América Latina. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado pela sua participação e entusiasmo. Eu acredito que essa plataforma no futuro também pode ser utilizado, porque precisamos que essa plataforma de um processo de teste interno. Por isso, estamos fazendo teste em 11 matérias diferentes, tipo de plataforma, principalmente para os professores de ensino. Estamos numa etapa piloto e quando terminamos essa etapa, também tem uma coleta de dados através do servidor. Quando esteja funcionando bem, podemos colocá-los para venda, compartilhá-los universalmente. Nós também temos professores que têm informação, e trazer alguns materiais que possam ser acessados de forma gratuita online, mas é muito investimento, dedicação e mais para frente esse tipo de plataforma, quando ele esteja mais frutificada, talvez vamos cobrar algo, porque na verdade é um grande investimento
mas também precisamos, vocês sabem que esse tipo de plataforma temos que ter um serviço de manutenção. E o que nós falamos, nosso lema é servir para todos os estudantes e professores de chinês. E sobre isso, precisamos de desenvolver e aperfeiçoar e precisamos ter um apoio desse tipo de plataforma de ferramenta. Então, esperamos que no futuro, em diferentes países do mundo, possam utilizar essa plataforma e espero que nos apoiem. E também vou transmitir esse requerimento para o nosso reitor, para que possa considerar essa necessidade na América Latina e possa também valorar o resultado dessa plataforma. E aqui também passo o WeChat, vocês podem adicionar meu WeChat e qualquer dúvida podem me contactar. Muito obrigado. Muito obrigado, professora, muito gentil da sua parte, muito obrigado. Sem dúvida, o reitor anunciou numa visita na América Latina. Então, vamos esperar que possamos nos reunirmos com ele e analisar sobre a plataforma. Muito obrigado. Neste mesmo sentido, também tinha uma pergunta em relação com o download de Chinese Fairs, o livro My First Chinese. Maribel falou que isso não era gratuito e que, logicamente, foi colocado na resposta para que vocês possam ver o link para poder fazer download. Não sei se você tem algo mais para adicionar, Maribel, sobre isso. Desculpa, Roberto, a conexão caiu um pouco. Era sobre os livros. Sim, sobre o livro que você falou que não era algo gratuito, tinha que ser pago. Sim, eu compartilhei para todos a editorial e como nós, nos livros tem um custo. Nós importamos esses livros, vêm dos Estados Unidos, porque a editorial está lá e é impresso nos Estados Unidos e tem a opção de comprá-lo diretamente para aqueles que estão fora do Peru. Também nós temos a opção e fazemos o envio de livros para outros lugares do Peru e do mundo. Então, compartilhamos com vocês o editorial, mas não é uma versão gratuita dos livros, tá? Muito obrigado, Maribel. E, por fim, quero falar para vocês, e Andrea colocou no chat onde estão nossas redes sociais. Essa apresentação vai ser enviada para todos. Vão estar no site e vão ser enviados também para todos os inscritos. Também queremos dizer que 2 semanas a mais vamos enviar para vocês um diploma de participação para aquelas pessoas que estiveram online, não somente pessoas que estavam aqui apresentando, mas as pessoas que estiveram online e os diplomas estão nas línguas, dependendo do país que estão ou da onde vocês se inscreveram. Eu quero agradecer a todos a sua participação, a professora desde a China, a nossa querida amiga Min Yan, é muito tarde na China, aos professores na América Latina e o Caribe, que já nos assistiram, e lembrar que temos um calendário de atividades durante o ano 2023. Espero que vocês participem. O nosso próximo seminário é o 12 de abril, no mesmo horário, vai ser sobre chinês mais eletromobilidade, onde vamos falar sobre a importância da língua chinesa na eletromobilidade. Vamos ter professores do Brasil, professores da Costa Rica
professores do Chile e da China, que vão falar sobre os desafios da eletromobilidade, algo muito na moda e muito importante para as carreiras de engenharia, e como é preciso saber a língua chinesa nessa especialidade. Muito obrigado a todos e esperamos vê-los muito em breve. Um abraço a todos.